E aí, chegamos mais uma vez, eu sou o Jonatas Rafael, esse é o Menos é Mais, o seu canal de podcast. Comigo tem o João é o nosso técnico responsável, diretor de áudio, toda a parte de edição, de captação. A gente deixa sempre nas descrições do vídeo as nossas redes sociais. E você que estiver precisando de alguma coisa ligada a áudio, pode entrar em contato com o João também. A Aline Fernandes, ela é responsável por toda a parte de vídeo, as edições dos nossos vídeos aqui do canal. Ela também é social media, ela também é designer, ela também é um monte de coisa publicitária e por aí vai. As redes também vão estar nas descrições do vídeo. Você pode procurar a Aline. Além de tudo, ela é fotógrafa também. Você pode procurar a Aline para qualquer trabalho que você queira. Certo? Hoje a gente vai bater um papo aqui muito sério, muito importante, com uma pessoa sensacional que nos está prestigiando hoje aqui, que é a Dani Damasceno. Olá, tudo bom? Você está bem? Tudo bem. Muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui. Estou muito feliz e muito animada. Vamos bater um papo legal. Entre outras coisas, a Dani também é escritora. Eu estou com o livro dela aqui. O Autismo Entre Nós. Eu ainda não terminei de ler e vou terminar. E é um assunto, Dani, que, em particular, me chama muito a atenção. Primeiro, por ter na família uma pessoa que tem autismo, e aí a gente vai começar a falar sobre isso, sobre espectro ou grau. Eu não sei direito os termos técnicos a serem falados. E eu queria que você primeiro me falasse aqui sobre o livro O Autismo Entre Nós. Vou começar a falar, então, um pouquinho do livro. Por favor. Então, esse livro eu escrevi, na verdade, ele foi resultado de uma pesquisa do meu mestrado. Só para contextualizar, eu sou professora, fiz normal, dei aula, tive uma escola. Meu pai é pedagogo, então eu tive uma escola, junto com ele, de educação infantil. Depois eu fui fazer fonoaudiologia, e aí fiz fonoaudiologia e não escolhi trabalhar com autismo. Na verdade, eu falo que o autismo me escolheu. Meus primeiros pacientes foram crianças com autismo. E aí eu comecei a estudar mais essa área, e aí fui me especializando até que eu cheguei no mestrado. No mestrado eu quis pesquisar mais sobre as relações, sobre o autismo na família, na escola, relações sociais de uma forma geral, como que isso acontece. Fiz uma pesquisa. Nessa pesquisa, eu fiz entrevistas com famílias de crianças com autismo. E aí ficou um resultado muito legal. E depois que eu peguei todo esse material, depois da minha dissertação, que eu concluí tudo, o mestrado, eu peguei aquele monte de entrevistas e pensei, bem, eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas com isso, né? E ali a dissertação do mestrado fica uma coisa muito restrita à área acadêmica. E aí eu peguei um pouquinho, fui reduzindo, peguei algumas histórias e coloquei no livro. E aí comecei a pegar assim, algumas histórias, alguns trechos de algumas histórias, e dividir em algumas partes, que são o que é relacionado ao momento do diagnóstico, essas famílias podem ajudar outras famílias. Quais são as questões relacionadas à inclusão social que essas famílias que eu entrevistei poderiam ajudar outras famílias. Desculpa, estou batendo aqui. Não, fica à vontade. Tem problema não? Não está estragando o som, não. Não. E algumas questões relacionadas à escola, terapeutas, como essas relações são construídas, o que dessas experiências podem ajudar outras famílias. E aí juntei esses temas e escrevi um livro rápido, curto, para também não ficar uma coisa cansativa para quem lê, mas que seja, assim, talvez os maiores pontos, maiores assuntos de dúvidas para pessoas que não têm nenhum autista na família ou pessoas que tenham algum autista na família. E como isso pode ajudar outras. Então, foi dessa forma que o livro surgiu. Até um assunto que a gente estava conversando no início, hoje em dia, e a gente vai entrar aqui, libera para mim aqui, por favor, para eu poder ver as minhas anotações. A gente vai falar aqui sobre algumas coisas que eu anotei, que eu pontuei, que eu acho que são importantíssimas. Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta
eu até escrevi porque o assunto para mim é muito importante, sobre o diagnóstico precoce, tá? E aí a gente vai entrar naquele ponto que eu falei com você aqui antes da gente começar, para saber se isso pode, de alguma forma, rotular a criança e acabar fazendo com que ela esteja sendo excluída, vamos dizer assim, entre aspas, ou tratada de forma diferente, e se isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque hoje em dia a gente ouve-se muito mais falar sobre autismo e os outros espectros. Espectros? O autismo, ele, na verdade, é um diagnóstico que engloba uma série de comportamentos. A gente chama de espectro do autismo. É um espectro porque desde coisas assim muito diferentes da outra está dentro do mesmo diagnóstico. Então, desde o leve até lá o severo, passando pelo moderado, né, tem várias características que estão dentro do mesmo diagnóstico. São muitas. São muitas características. Por isso é difícil o diagnóstico, porque às vezes as pessoas olham no Google, mas o meu filho, ele não fica, ele olha nos olhos, então ele não tem autismo. Não significa. Então, a dificuldade de ter um contato visual faz parte de uma característica, até já respondendo a tua pergunta, né? De uma característica de dificuldade de contato social. Mas essa criança, essa pessoa, ela pode ter muita dificuldade, estaria no severo, ou pode ter pouca. Mas estar com um conjunto de outras características, ela pode se enquadrar dentro desse espectro. Até, assim, eu acho que até porque nos falta pesquisa e informação. A ideia que se tem do autista é aquela pessoa que pura e simplesmente não consegue se socializar com ninguém. Ela vive... É por causa dos filmes, né? Sim. Talvez, os filmes que colocam aquela criança que fica assim e tal. E a gente acaba, na ignorância, achando que o autista é isso. E como eu te falei, eu tenho um familiar que ele foi diagnosticado como Asperger. Então, o Asperger, na verdade, ele fazia parte de um diagnóstico à parte, dentro do espectro, mas não era autismo. Hoje em dia, ele está dentro desse diagnóstico de autismo. Mas isso é bem recente, então nem é considerado como se fosse um outro diagnóstico. Está dentro do espectro do autismo. Antes o Asperger era o quê? Era um outro diagnóstico. Sim. Mas hoje em dia não é mais. Ele é o mesmo diagnóstico. Sim. Ele está dentro do espectro do autismo. Não existe mais essa diferenciação, entendeu? Mas isso é algo recente e muitas pessoas ainda falam dessa forma. Não tem problema. Aí vamos lá. Lógico que a gente não vai querer que as pessoas que estão assistindo a gente entrem na piração de todo mundo pegar o seu filho, botar embaixo do braço e partir atrás disso. Mas vamos lá. Você perguntou, desculpa te interromper, sobre essa questão de rótulos. Isso, perdão. É isso, né? Você quer falar outra... Se quiser emendar em outra pergunta, não tem problema. Você acha que, de repente, ter um diagnóstico pode fazer com que essa criança, por algum motivo, seja olhada e tratada diferente e isso comprometa o desenvolvimento ou não? Então, essa sua pergunta é excelente, porque, na verdade, muitas pessoas têm essa dúvida. E eu entendo que exista mesmo pessoas que rotulam, né, que rotulam alguém com autismo e, às vezes, até não acreditam na capacidade por ter esse rótulo. Existe essa parcela da população. Sim, mas a gente também não pode deixar privar essa pessoa de um atendimento, de ajudas nas suas necessidades, né, de prestar orientação aos familiares, atendimento a essa pessoa, privá-la por conta de talvez um ou outro que vai rotular. Sim. O diagnóstico precoce, ele é primordial para esse futuro dessa pessoa com autismo. Então, quanto antes a gente começa a ajudar essa pessoa, o prognóstico vai ser melhor. Então, existe... eu acredito até que a gente já foi muito pior, a sociedade, de forma geral, nessa questão de rótulos. Hoje em dia, a gente tem uma sociedade muito mais orientada, uma população muito mais orientada a crianças, adolescentes, em ter paciência e ter cooperatividade com as diferenças, entender que cada um é diferente do outro. Então, hoje em dia, isso é algo que é muito mais falado. Geralmente, agora, em 2022, aquele que faz um bullying não é mais bem visto.
Há anos atrás, bullying era a coisa ele do... era o engraçado. Era Ele era engraçado. Hoje em dia, a pessoa que faz bullying, ela é marginalizada. Não estou generalizando, isso não acontece em todos os casos, mas na maior parte dos casos é isso que a gente vê. Então, cada vez menos esses rótulos, eles estão sendo validados, muito pelo contrário. Hoje em dia, a escola que rotula e, por isso, acaba tratando mal uma pessoa que tem um diagnóstico, ela vai levar um processo. Então, mas existe um medo dos familiares disso acontecer, e é um medo legítimo, eu entendo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode privar. Quanto antes a gente começa a tratar, por exemplo, de atraso de fala, atraso de linguagem, melhor vai ser a comunicação dessa pessoa no futuro. E um dos pilares, como a gente sabe que existe um prejuízo na comunicação da pessoa com autismo, a questão do atraso de linguagem está presente em quase todos os casos, não em todos, tá? Mas o prejuízo na comunicação social, que é a minha área, né, porque eu sou fonoaudióloga, então, assim, o prejuízo na comunicação é algo muito presente no diagnóstico de autismo. A diferença que tem é que quem não tem o prejuízo no atraso, no iniciar da fala, ele tem alguma inadequação no discurso, mas todos terão algum prejuízo na comunicação social. E se a gente não vê isso no comecinho, a gente só vai deixando uma bola de neve lá para frente. Aí, vamos lá. Aí a gente vai chegar num ponto que é também uma pergunta minha particular, que eu vi uma resposta sua no Instagram. A gente vai ter que deixar o seu Instagram aqui para as pessoas te seguirem, coisa e tal. Porque, na verdade, quando o casal, quando a mãe, principalmente, está gerando ali o filho, e as orações são todas para que o filho venha... Com saúde. Com saúde, aquela coisa toda e tal. Então, ninguém imagina que o seu filho vá vir com algum problema. Vamos chamar de problema, vamos dizer assim. Porque é um problema a ser resolvido, a ser tratado, né? E aí você vê a dificuldade que se tem em o próprio pai, os pais, identificarem no filho alguma dificuldade. Você falou da fala. Tem gente que acha engraçado a criança falar errado. Ela fala algumas coisas errado e os pais acham divertido, né? Então, assim, como identificar os sinais, os próprios pais, e se você não é o pai da criança, de que maneira você pode ajudar a alertar o pai de que há alguma coisa a ser analisada naquela criança? Isso é bem delicado, porque a gente tem marcos no desenvolvimento. Então, todo mundo sabe que por volta de 1 aninho a criança vai andar, por exemplo. Então, por quê? Porque existem marcos. Sabe que com 6 meses o bebê já começa a comer, então ele tem que estar sentado para comer. Sabe que por volta de 1 ano a criança vai aprender a andar. Mas ninguém sabe direito quais são os marcos da fala. Que momento que a criança vai aprender a falar? Então, isso está até um pouco no imaginário social. Ah, não, eu só falei com 3 anos. Ah, eu sei que o meu irmão ele demorou para falar. Só lá para os 2 anos que ele começou as primeiras palavras. A gente ouve esses relatos, mas eu vou chegar na sua pergunta, Sim. tá? Estou só contextualizando. A gente ouve esses relatos, mas, na verdade, eles não são reais, porque você não tem uma lembrança exata de quando o seu irmão, seu primo começou a falar, e, ao mesmo tempo, para cada um, fala é uma coisa diferente. Se a criança está repetindo, está falando papá, para alguém, ela está falando papai. Já começou a falar com 1 ano, está falando papai. Para outras pessoas, isso não caracteriza a fala. Para algumas pessoas, fala é só quando a criança falar uma frase completa. Então, até o momento que ele não falar uma frase completa, você não capta o que ele está falando. Sim. A partir do momento que ele falar papai, quero água, ele começou a falar. Só que para ele falar papai, quero água, ele repetiu papai um tempão, ele falou papai, aula. Ele não falou quero, né? Ele falou frases de 2 palavras, tudo isso foi acontecendo, mas, às vezes, algumas famílias não caracterizam isso como uma criança começando a falar, só vão realmente considerar a fala quando a criança fala explicadinho, e, às vezes, eu ouço umas pessoas falando assim, não, mas o meu filho só falou com 4 anos. Com 4 anos, a criança fala todos os fonemas corretamente.
Então, até os 4 anos, ele tem esse tempo para falar todos os fonemas corretamente. Então, com 4, ele finalizou a aprendizagem da linguagem, aí a pessoa agora ele fala. Então, para cada pessoa, para cada família, existe uma ideia diferente de começar a falar. Isso faz com que exista uma dificuldade de se identificar uma criança com dificuldade de fala. Estou falando especificamente de dificuldade de fala. Crianças dentro do espectro do autismo, além da dificuldade de fala, ela tem outros comportamentos. Tá? Então, isso faz com que... Desculpa, eu acabei me perdendo na sua pergunta, mas eu vou chegar lá. Não, você está na linha, está na linha. Vou chegar lá. Então, isso faz com que muitas pessoas demorem a perceber que existe alguma coisa, até porque os amigos falam. Não, mas o meu só falou com 2 anos, mas o meu só falou com 3. Coloca na escola que ele vai aprender a falar. Como se a escola tivesse esse papel, ensinar crianças a falar. Não existe isso. Há 100 anos atrás, meus avós, né, minha mãe, eles não entraram na escola com 2 anos para aprender a falar. Eles aprenderam a falar sem entrar na escola. Por que hoje em dia existe esse negócio que só na escola a criança vai aprender a falar? Não existe isso. Filhos únicos. Tem outra coisa que eu ouço também. Ele não teve, ainda mais com esse pós-pandemia, ele não brincava com muitas outras crianças, não teve muita relação com outras crianças. Por isso que ele tem atraso de fala. Não, filhos únicos não têm atraso de fala, por serem filhos únicos. Então, tudo isso é muito mito. E aí, por conta dessa questão, existem as pessoas que estão ali olhando, mas e o fator de comparação? Não, mas o meu vizinho já falou com essa idade. Não, mas o primo da mesma idade está falando, ele não está falando. E aí surge a sua dúvida, que é, eu falo ou não falo? Eu vou lá chegar e vou dar um sinal ou não? Só mais uma vez um parêntese. Quanto mais tempo uma criança demora a falar, a linguagem ela é base para outras aprendizagens. Então, se eu demoro a falar, eu vou demorar a aprender outras coisas. Então, esse é um fator, um dos mais importantes no desenvolvimento. Infelizmente, a maior parte dos pediatras não tem esse tipo de informação. Então, eles acham, inclusive, que o marco da linguagem, o marco da fala é 3 anos. Alguns falam 4 anos, porque é 4 anos onde você termina. Mas você não precisa esperar terminar o processo para você ter certeza que aquela criança tem um atraso. Sim. Se com 2 anos, por exemplo, uma criança não forma frase de 2 palavras, que é o aua, ou papai aua, que é uma frase de 2 palavras, você já entendeu o que ele quer, já existe um atraso, porque com 2 anos a criança já tem que estar formando frase. Você não espera uma criança de 2 anos não falar nada, sabe, para procurar ajuda, você já pode procurar. Não espera, tem 2 anos, não falou nada, vou colocar na escola, vou ver. Não, já existe um atraso grande aí. Dani, tá? só te interrompendo, talvez os pais, será que eles não têm esse insight disso? Porque, como você falou, os pediatras não têm essa... pai, dá uma olhadinha aí, porque ele já era para estar falando alguma coisa. Então, esse é um processo, a questão de perceber alguma dificuldade, alguém sinalizar ou não. Até lá, os 2, 3 anos, entre 2 e 3 anos, que geralmente isso acontece, porém poderia ter sido visto antes, se um pediatra sinalizasse, mas cada dia que passa isso está mudando, graças a Deus. Os pediatras estão cada vez mais sinalizando. Sim. Então, passa por esse processo. Será que é atraso ou será que não é? Ninguém me avisou. Ninguém me falou. Às vezes, um familiar sinaliza, mas o pediatra falou que está tudo bem. E, infelizmente, isso ainda acontece. Então, o fato de você sinalizar ou não para o seu parente, para o seu amigo, passa por todas essas questões que eu estou falando. É algo muito complexo. Às vezes, uma pessoa sinaliza, não, mas eu fui no pediatra, eu vi uma blogueira falando isso. Eu só sigo ela porque... eu vi ontem, inclusive. Eu só a sigo porque eu ouvi uma pessoa falando, eu tenho certeza que o filho da fulana tem autismo, mas ela nega, ela não percebe. E aí eu comecei a seguir, já tem uns 2 meses, e comecei a observar. E ontem, ela pegou uma mensagem que alguém enviou para ela, colocou nos stories e falando, fulana... com todo carinho e amor, meu filho tem autismo, e eu vejo muitos comportamentos
no seu filho parecidos com o meu, seria muito importante você levar num profissional, porque quanto antes, ele já vai fazer 2 anos, e o quanto antes você vê isso, melhor. Desculpa por estar me intrometendo, não sei o que e tal, uma seguidora mandou para ela. Ela é uma pessoa muito conhecida, e ela se explicou nos stories. Gente, eu recebo muitas mensagens como essa, mas parem de ficar mandando essa mensagem. Eu já o levei no médico, e o médico falou que não tem nada a ver. Ele só ficou muito tempo em telas, teve a pandemia, e aí ele não está na escola, e não sei o quê. Aí eu fiquei ouvindo assim, meu Deus do céu, tadinha. E você vê... Tá na cara que o menino é. E o mais preocupante é que é uma pessoa que... Uma pessoa pública. E ela é formadora de opiniões, né? E aí ela vai replicar isso para um monte de gente. E ela falou exatamente isso. Vocês que ficam ouvindo outras pessoas sinalizando, falando, leva no médico, seu filho é autista, que parem de fazer isso. E você, mãe, pare de ficar achando que tudo é um problema, às vezes é uma bobeira. Ele só tem um atraso de fala. Eu já vi um menino com movimentos estereotipados, que é bem característico do espectro. O menino não compartilha a linguagem. A mãe está falando com ele quase nunca. Isso porque ela filma pouco o filho. Sim. Quase nunca ele é recíproco. Então, assim, numa observação muito rasa, já dava a perceber e provavelmente ela deve filmar as cenas melhores. Aqui no Instagram todo mundo é lindo. Ela deve escolher os melhores vídeos para colocar, e nesses melhores, para mim, é muito claro que é uma criança autista. E que médico foi esse que ela levou? Que, às vezes, é uma pessoa que nunca teve contato com esse tipo de conteúdo, que é uma pessoa que não entende nada. Pode ser, por exemplo, eu sou fonoaudióloga, então eu tenho que entender de tudo, de audição, de fala, de comunicação, de voz, só que eu sou especialista em linguagem, eu não sou especialista, por exemplo, em audição. Se chega alguém para fazer uma pergunta relacionada à perda auditiva para mim, eu sei o básico, mas eu vou encaminhar para um colega profissional especialista na área. Mas eu não vou chegar e dizer ele não é. Não vou, porque seria uma irresponsabilidade minha, porque não é minha área. Sim. Mas, infelizmente, muitos profissionais da área de saúde que não têm nenhuma especialização em autismo falam esse tipo de coisa. Não, ele olha nos olhos, aí pega 1 segundo que a criança olhou. Não, mas ele não sei o quê. Não, para. Eu já recebi uma família de um pai médico, o menino, a criança, era visivelmente autista, e ele me falava toda a sessão. Eu sei que ele não é autista. Quando eu acordo de manhã, ele me abraça. Autista não abraça. Gente. Quem disse que autista não abraça? Na cabeça dele, autista não abraça. Eu perguntei para um médico meu, neurologista no hospital, falei com ele, meu amigo, ele abraça de manhã. Aí o meu amigo falou, não, então ele não pode ser autista. Quem disse que esse neurologista tem alguma especialização na área para saber se é ou não é? Está entendendo como é muito complexo? O autismo é o chamado de espectro, não é isso? Existe um espectro muito grande de vários comportamentos. Sim. O nome de todos esses diagnósticos, que podem ser diferentes, todos têm o mesmo nome, que é autismo. Tá. Aí o Asperger não era, agora está incluído. Sim. E dentro do que já era identificado como autismo, isso assim, são graus, vai aumentando. Sim, e tal. Qual é o primeiro grau disso? Então, existe aquele que é completamente funcional, que a gente chama, que ele não precisa de ajuda para muitas coisas, é uma pessoa independente, e existe um grau muito grande de dependência. Então, na verdade, essa diferença dentro do espectro, ela está relacionada ao grau de dependência que a pessoa tem, que a pessoa com autismo precisa. Sim. Então, tem aqueles que vão conseguir rapidamente, desde o desfraude, até ter a sua independência de se vestir sozinho, de sair de casa sozinho. E tem aqueles que vão precisar de muita ajuda, que precisam se autorregular mais vezes, que são as estereotipias, os movimentos estereotipados. A gente tem os filmes que mostram aquele balançar, mas não necessariamente seria o balançar. A pessoa não balança e ele é autista. Às vezes, o movimento dele, que é um movimento de autorregulação, é outro. É pegar um brinquedinho e balançar. Balançar as mãos perto da vista, dar pulinhos, fazer algum som e ficar cantando, falar frases de desenhos animados.
várias coisas podem ser consideradas movimentos estereotipados ou necessidade de autorregulação. Falar frases de desenho animado. Isso a gente chama de ecolalia, ficar repetindo frases que muitas vezes são usadas para se confortar, porque é uma frase que eu já sei, que eu já conheço, eu fico falando aquilo que é confortável para mim, ou então eu até insiro essa frase dentro de um contexto, porque eu não sei que outra frase usar. Então, eu estou nesse contexto, por exemplo, tem um desenho que tem uma cena que o personagem fala, ai, me machuquei. Então, toda vez que a criança tiver qualquer coisa relacionada a machucar, ela fala, ai, me machuquei, com a mesma entonação do desenho. Aí, você se machucou. Ela vai ver, ela fala, ai, me machuquei. É porque ela pegou a frase e recortou naquele contexto que está sendo usado. A gente chama de ecolalia. Aí, ecolaria. Ecolalia. Lalia. Isso. E essa, por exemplo, essa ecolalia, uma criança sendo acompanhada, isso é tratado? Sim. Todos os comportamentos do espectro do autismo, eles têm tratamento. Eles não têm cura, mas eles têm tratamento. O autismo, ele não é... Ele é genético, não é hereditário. Isso. Então, ele não tem cura, ele tem um controle, vamos dizer assim, né? Isso. E até voltando naquela sua pergunta sobre como falar, o como falar para uma família que você está percebendo uma dificuldade ou não, vai depender muito do nível de relação que você tem com essa família, do quanto você pode, do quanto que realmente você vai ajudar, né? E, às vezes, eu já conversei até com famílias que já me falaram assim, eu preferia que não tivessem me falado, porque a forma que me falaram não foi legal. E eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Deixa que eu vou ver, que eu sei do meu filho. Sim. Delicado, porque uma experiência própria, né? Eu estou investigando na minha filha uma possível dislexia. E o neurologista falou que ainda não é possível identificar por causa da idade dela, porque ela só tem 6 anos. Ele falou que o ideal seria a partir dos 8. Mas a gente já está tratando. Inclusive com a fono. Uma dificuldade muito grande de memorização. E é um dos sintomas. Que a gente identifica na dislexia. E quando eu comentei isso com meu marido, eu falei assim para ele, eu acho que foi observando mesmo, não foi nem a pediatra que falou, que a Rafaela tem dislexia. O preconceito vem, às vezes, do próprio Dentro de casa. Sim, porque quando sim. eu só comentei com meu marido a respeito disso, ele não aceito isso, não recebo isso. Antes da gente descobrir agora, porque descobrir Sim. porque a gente já começa a tratar. Eu queria até falar um pouquinho mais sobre isso, porque acho que é um dos assuntos mais delicados. Então, assim, eu contextualizei, porque não é uma coisa simples de a própria pessoa que já entende do assunto identificar. Pessoas que não têm nada a ver, que não sabem nada da área, que não estão habituados a estar com criança, sempre vão dar um pitaco. Sempre. Sem ter dificuldade nenhuma. Então, isso já vai acontecer. Isso socialmente, isso já é um hábito. Você falar do filho dos outros. Sim. Isso já é um hábito. Todo mundo quer meter a colher. Hoje em dia, não só do filho, hoje se fala de tudo, todo mundo sabe tudo. Ligou da internet, todo mundo acha que está sabendo de tudo e vai falando e tal. Então, isso já existe mesmo sem ter nenhuma dificuldade no desenvolvimento. A comparação com o desenvolvimento, ela também acontece demais. Né? O fulaninho já não sei o quê, o ciclano já andou, por que o seu não anda? Então, isso já acontece. Só que aí, às vezes, a gente vê uma situação que está ali na cara, eu já conheço, eu já sei, vou falar por mim. Eu trabalho com autismo. E eu tenho uma pessoa próxima que eu vi as características do espectro na criança. E aí, eu vi, mas como que eu vou chegar e vou falar? Não é nem ético da minha parte. Eu chegar na pessoa, só que ao mesmo tempo me dá uma aflição. Caramba, eu sei, eu estou vendo. Para você é bem mais complicado você Muito se complicado. relacionar com as crianças dos amigos ali e tal. E outra coisa, você tem filhos? Eu já perdi 3 bebês, então eu ainda não tenho uma criança em casa. Então, mas foi uma coisa que sempre é uma coisa delicada para mim, estar com pessoas, com crianças que eu vejo que existe uma dificuldade. E como é que você vai falar? Como que eu vou falar? Porque eu não posso me intrometer na vida da pessoa.
Ao mesmo tempo, tem pessoas que vêm para mim me perguntando sobre os seus filhos. Só que elas, na maior parte das vezes, elas não querem que eu fale, realmente procuram um profissional. Elas não querem. Elas querem me provar. Elas já Não, que vêm não para tem. mim, elas já vêm para mim me perguntando, mas elas querem me provar que está tudo certo. Eu vou falar o quê? É muito complicado. Isso acontece, ó, muitas vezes. E Muitas aí, vezes. Dani, a gente vai crescendo. Hoje, como eu falei lá no começo, a gente tem hoje uma sociedade muito mais informada. Uhum. Aí a gente tem má informação e boa Sim. informação, mas a gente tem uma sociedade muito mais informada. E a gente, na verdade, acaba analisando o seguinte: uma criança que precisa de um auxílio e que o pai, por negar aquilo, não trata a criança. Que tipo de adulto essa criança vai ser? Pois é. Quanto mais tarde os pais procurarem ajuda, mais difícil vai ser para essa criança. A verdade é essa. Então, quanto mais cedo procurar ajuda, mais fácil vai ser. Porque, Já sendo adulto, há também tratamento, acompanhamento? sim, com certeza. Eu quero ver se eu levo o Sim. João. Pode perguntar, por favor, João. A gente está falando sobre a criança, tratar a criança, não sei o quê. E quando o pai não aceita e vem armado assim, para funcionar com você, existe um tratamento para você chegar também, tipo assim, fazer o pai entender essa situação? Ah, seria as mil maravilhas. Você que cria um método de cara profissional acaba criando um método para poder. Tipo assim, a gente já descobriu que a criança tem, mas o pai ficou mais problemático mentalmente Sim. por descobrir que a criança tinha. Com E certeza. acha que o mundo acaba hoje. Sim. Eu estou falando porque na minha família, espero que não me matem depois, mas eu tenho 2 sobrinhos autistas, os 2 têm a mesma idade, diferença de 1 mês, eu acho, de idade, né, de diferença de idade deles. Uma das minhas cunhadas, cara, ela chorou como se ela descobriu que ela estava Sim. com uma doença que ela vai morrer daqui a 1 ano. Mas, tipo, a vida continua, né? A criança, ela vai poder ter uma vida saudável e tudo mais, mas a mãe dela não soube receber essa notícia de uma maneira saudável. É uma quebra de expectativas muito grande. Mas eu acho que, de repente, quando você conversa com a profissional... Existe essa possibilidade de você também, tipo assim, parece que primeiro você vai ter que tratar o pai para depois cuidar da criança. Sim. Então, quando eu decidi fazer uma pesquisa com famílias, era justamente por isso. Porque não é uma criança com uma dificuldade, é toda uma família com uma dificuldade. Sim, sim. A gente não pode pegar essa criança ou adolescente e tratar de forma individual. Porque se a família está desorganizada, essa criança também vai estar. Ela é reflexo disso. Ela é reflexo disso. A gente precisa acolher a todos. Todos vão precisar de algum atendimento. O que é a realidade hoje? É muito difícil a gente pegar e trazer esses pais para ter um atendimento, para fazer parte desse processo, por vários motivos. Primeiro, pelo luto. É um luto. A gente saber que existe uma dificuldade no desenvolvimento. Nenhum pai, nenhuma mãe está gerando um filho na expectativa, ele se prepara para esse tipo de dificuldade. Sim. Ele se prepara para dificuldades que ele já viu à sua volta. Eu vou ficar não sei quantas noites tantos anos sem dormir, eu vou ter mais despesas, ele pensa nessas coisas que as pessoas à sua volta já vivenciaram. A gente tem uma sociedade que não vivenciou muito a inclusão. A inclusão é algo recente. Sim. A gente tinha as escolas das crianças especiais. Isso. E essas crianças especiais eram muito marginalizadas, viravam adolescentes, adultos marginalizados da sociedade. Hoje isso não acontece mais. Hoje, de 20 anos para cá, isso não acontece mais. Então, a gente tem agora adolescentes, adultos incluídos. Só um adendo nisso que você está falando. Algumas escolas, quando você tem uma criança com alguma dificuldade, a escola pede que o pai envie um mediador. Uhum. Você não acha que isso acaba também, ali dentro dos coleguinhas, ali do colégio, isso não acaba colocando um rótulo naquela criança? Se for mal feito, sim.
Se for bem feito, não. Aham. Porque o mediador, ele tem que ser uma figura para somar e para mediar relações, para facilitar a vida, aquela vida. Se ele, de alguma forma, o trabalho dele está interferindo desta forma, está fazendo com que aquele aluno seja marginalizado, seja rotulado, ele está fazendo um trabalho péssimo. Porque o papel dele não é esse. Então, em alguns momentos, por exemplo, a partir lá dos 10 anos, até um pouquinho antes, quando a criança começa a perceber que só eu tenho essa ajuda, os outros Isso. colegas não, é a hora desse mediador ficar cada vez mais fora. Né? O mediador precisa ser até um ajudante da turma, e não daquele aluno especificamente. Ele precisa ter sabedoria em fazer isso. Então, se ele não conseguir fazer dessa forma o papel dele, ele está fazendo um serviço ruim. Outra questão também é o fato dele não tornar esse aluno dependente dele. O bom mediador, ele está ali trabalhando para a independência e não para a dependência. Ele tem que ser dispensado. Ele tem que ser uma peça que não vai ser mais necessária dentro daquele contexto, entende? Eu acho que um ponto, dentro daquilo que o João falou, sobre a preocupação dos pais, ou a reação a saber de uma notícia dessa, passa pela desinformação. Sim. De que, dentro do espectro, você vai ter um tratamento como qualquer um outro problema e que você não vai ter cura, mas você vai tratar. Por exemplo, glaucoma. Glaucoma não tem cura, mas tem controle. Sim. Uma série de outros problemas que não tem cura, mas que tem um tratamento para controlar. Exatamente. E o pai acaba não entendendo. Alguns que acabam não percebendo que aquilo ali pode ser controlado. Eu acho que o grande mal, né, de não termos uma sociedade melhor no sentido de inclusão, de entendimento sobre essas coisas, é porque a gente, hoje, a informação é tão veloz, mas ela é tão à toa, porque Sim. todo mundo busca a informação de besteira. As besteiras são acessadas muito facilmente. E coisas desse tipo, de pelo menos bater um papo, conversar e entender. Pô, você que é pai ou que vai ser pai, cara, procura. Sim. Eu acho que é melhor você levar o seu filho numa fono e a fono dizer, olha, pai, o seu filho não tem nenhum tipo de espectro do autismo. É melhor você levar do que você não levar e querer esconder isso. Entendeu? Parar de achar que o filho é um prêmio que você precisa levantá-lo. Isso. Aqui, é perfeito, hein? É. Perfeito. E não existe, eu acho que não existe isso. Na verdade, o importante, até voltando naquela pergunta que é muito complexa, como a gente falar, como Sim. fazer, se a gente começa a talvez dar um pequeno conselho, ou você não acha que seria interessante levar um profissional para ajudar nesse aspecto? Ajudar na fala dele, porque ele é tão inteligente, tem um potencial tão bom, de repente uma fono vai poder ajudar ele na fala, ele vai estar até melhor. Então, a forma de você falar, e não assim, olha só, esse menino não fala, hein? Tem que levar no profissional. É diferente, é o contrário, ele é tão inteligente que ele poderia ser ajudado ainda mais. Então, é uma forma positiva de você falar, sabe? E isso talvez faça com que a família considere. Porém, uma coisa que a gente estava conversando até antes, eu acredito, porque foi a experiência que eu tive, que se você não fala esse tipo de coisa, mas você para com a criança, dá atenção para a criança, aquele pai, aquela mãe se torna um pouco mais aberto para ouvir depois algo que você vai falar. Porque uma pessoa que só olha, mas não gasta um minuto para brincar com a criança, não vai poder chegar aqui e meter o dedo na minha cara e falar que meu filho tem problema. Sim. Sabe? Então, se você pega um pouco do seu tempo e se doa para aquela criança, e foi o que aconteceu com essa pessoa conhecida minha, quando eu percebi, eu sentei no chão para brincar, eu peguei um livrinho, eu brinquei, dei muita atenção. A mãe sentou perto de mim, começou a bater um papo, estava feliz pela atenção que eu estava dedicando ali, e ela própria começou a me perguntar, você acha não sei o quê? Você acha? E aí eu fui com muito cuidado, falei, não, ela é ótima.
Não, olha só como ela conseguiu e fui conquistando espaço. Olha como é que ela faz isso. Estrategicamente. Olha como ela consegue, olha só que legal. Mas realmente eu acredito que seria interessante você procurar, porque olha só como ela é tão boa nisso aqui. Mas assim, ela fala, realmente poderia estar um pouquinho melhor. Procura um profissional, vai ser muito bom para ela. Foi na mesma semana. Na mesma semana. Mas também tem aquelas pessoas que chegam perguntando: oi, você é fono, né? Pois é, eu tenho um filho que ele tem 1 ano e meio, não fala nada Achando que é ainda. assim, né? Não fala nada ainda. E aí, poxa vida, eu estou tão preocupada que não sei o quê. Mas ele entende tudo. Olha, a gente fala, aí começa a falar bem. Mas isso, ele entende tudo, ele não sei o quê, ele faz isso, ele faz aquilo. Não tem nada não, né? Eu falei, Ô, só com uma Dani, avaliação para eu saber. sabe- Mas aí a pessoa não quer avaliação. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que fez um exame médico, um exame clínico, e aí ela, caramba, bicho, eu estou sentindo uma dor. Mas ele não, cara, eu não posso ter nada, eu não posso ter. Ele vai no médico, pô, não sei nem se eu vou ao médico, eu vou no médico, aí você vai e já fica assim, meu Deus, eu tenho... É isso Se o médico aí. falar, olha, você não tem nada não, pô, caramba, eu não tenho nada. Mas faça esse exame, esse aqui, depois volta Aí, aqui para eu ver. Ah, não vou fazer o exame, porque Ira. ele falou que eu não tenho nada. Exatamente. Mas ele não falou só isso. É. Ele falou, não estou vendo nada aqui agora, mas eu preciso desses exames aqui para eu ter certeza. Aí você não vai fazer os exames. Na minha época de menino, faz pouco tempo, na verdade, a gente, assim, os pais, eles davam muito mais atenção às crianças, porém, os métodos eram completamente diferentes aos métodos de hoje. Não tinha celular, não tinha nem televisão. Na minha casa não tinha nem televisão durante muito tempo. Então, os pais estavam muito com as crianças, brincavam, aquela coisa e Tinham tal. mais tempo também, né? E, na verdade, só que o tratamento era outro, né? Uma criança, talvez com Alguma dificuldade no desenvolvimento. Na minha casa era na correia. Nosso tratamento, Era punido, nosso né? tratamento era Fala na direito, correia. menino! É isso aí. Eu vi isso. Não na minha casa, mas eu vi isso. Eu Hoje a gente tenho essa lembrança. Hoje eu vejo assim, a galera não reproduz tanto mais, mas eu aprontava bastante, né? Eu aprontava muito. Eu não era, eu não me identifico com nenhum sintoma, assim, com nenhum aspecto do espectro, mas eu aloprava, então eu apanhei bastante e tal. Então eu vejo que os pais, eles tratavam o filho, pô, essa criança é muito levada. Ele não presta atenção na escola só que hoje em dia a gente tem a informação. Tem nomes para isso. E a gente tem o tratamento. Aí eu acho que faltou aqui uma pergunta. De que maneira a fonoaudiologia pode ajudar nesses casos? Não só a fonoaudiologia, né? Mas, por exemplo, Dislexia. a questão da dislexia que a Aline colocou, né? Há um tempo atrás, como isso era visto? Ele não, olha lá, não quer saber de nada. Está com preguiça. Como é que é preguiçoso o fulano. Aí vai para a escola, aquela dificuldade vai virando uma bola de neve, ele vai ficando marginalizado, é aquele aluno que começa por não conseguir, aí tira nota baixa, aí reprova, aí fica de recuperação. Tinha também negócio de dependência, né? Passa de ano, mas com dependência, aí fica cumprindo dependência naquela matéria, aí está sempre com dificuldade, aquele aluno que está, aí vai para a turma do fundão, era assim, porque não existiam esses nomes. Então, qualquer dificuldade era visto como comportamento. Aquele aluno que não quer saber, aluno que é meio burrinho, tem muita dificuldade, os pais não estão nem aí, porque não se tinha nome. Hoje em dia, a gente tem nome para essas dificuldades. Você ia falar alguma coisa? O meu marido, ele começou assim, ela tá brincando. Ela não tá falando sério, ela tá brincando. Ele começava assim. Está fingindo. Ou então, eu também era assim. Aí eu falava assim, você quer ver como ela não tá brincando? Aí eu pegava uma palavra e falava, Rafaela, repete essa palavra. Aí eu falava pausadamente ela repetia, bonitinho. Aí eu falava assim, agora você repete a palavra toda sozinha. Ela não conseguia repetir a palavra sozinha. Aí ele, quer ver como ela tá brincando? Vou fazer, se você falar a palavra certinho, a gente vai pra Disney hoje. Aí ela super animada, né, rindo, vou falar. Pergunta se ela falou a palavra.
Não. Ainda prometeu um negócio que não ia poder cumprir, tadinha. Para mim, isso foi a pior parte. Então, se ela fala, ela acerta, vai Coitada, ter que ir. que Vai ter que frustração. se virar. Vai ter que se virar e partir pra dentro. Tava lascado. Mas você vê, como a gente tem grau... Desculpa Pode interromper, e poderia até ser que ela podia acertar, porque ela ia fazer um esforço sobrenatural para ganhar um isso. prêmio Isso que eu ia falar. e que, de repente, ela ia até acertar. Só que isso não iria persistir em todas as vezes. Mas assim, com a ajuda de psicólogo, com a ajuda da fono, a gente tem trabalhado isso. Mas eu tenho que falar, tipo, pelo menos umas 3 vezes com a minha filha. Eu falo uma, Rafaela, vai lá e pega pra mamãe. Aí ela, se ela sair, ela já não lembra o que ela tem que fazer. Aí eu falo 2 vezes, Rafinha, não esquece. Mamãe pediu o quê? Aí eu faço ela repetir. Quando ela repete, Fica mais fácil para ela, né? Pois é. Hoje em dia, começando o processo de alfabetização, né? Começou no passado um pouquinho, né? Agora que ela está começando a escrever palavrinhas, né? Copiar do quadro, ela está começando e isso já está sendo visto. Há uns anos atrás, isso era visto depois que a criança repetiu não sei quantas vezes e já está lá no 2º ano, 2ª série, 3ª, cheia de dificuldades. Aí alguém iria olhar para essas dificuldades. Se a gente pega esse grupo de crianças que tinha esse tipo de dificuldade que é mal na escola, a gente vai pegar o histórico, eles tiveram atraso de linguagem, porque a leitura e a escrita é uma linguagem. E para essa linguagem ser aprendida, todos os outros processos anteriores das habilidades de linguagem precisam estar consolidados. Se eles não estão consolidados aqui, eles vão dando problema lá na frente. Não o caso da dislexia. Tá? Até alguns casos de dislexia, sim, também. Mas, por exemplo, o caso de autismo, o que a gente via há 30, 40 anos atrás, eram pessoas com comportamentos diferentes, comportamentos sociais diferentes, dificuldade de se comunicar, que é o mudinho, é o esquisitinho, é o filho, ele tem problema, ele é doente, e eram marginalizados. Eu conheci uma pessoa que já era um adulto, marginalizado, tratado praticamente numa cela dentro de uma casa. Então, eu conheci isso na minha infância, mas era aquela coisa muito escondida. E quem tinha síndrome de Down era o maluco, o doente, que não estava na escola, não eram alfabetizados, era quase que um decreto de uma invalidação social, né? Como se não fosse capaz. A gente conversou aqui, nos 2 últimos episódios, com o surdinho do Brasil. Ele é implantado, né? O implante coclear. E depois o Luiz Otávio, que é cego e é pianista, por acaso é um fenômeno tocando piano. E o que os dois passaram para a gente foi o seguinte, cara, principalmente o Luiz, que nasceu cego, ele falou o seguinte, cara, eu não quero ser admirado porque eu sou um cara cego que toca piano. Eu quero estar no meio da sociedade normal. Lógico que a gente busca mais acessibilidade, mas eu quero estar inserido na sociedade normalmente. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, esse meu parente que tem esse problema de Asperger, né? Eu ajudei a minha irmã a criá-lo e tal, e a gente, num ambiente de igreja, onde, bizarramente, as pessoas buscam menos conhecimento, por incrível que pareça, né? O cara acha que tudo é espiritual e tudo eu não recebo, eu não aceito, está repreendido. Sim. É muita ignorância. E neste ambiente, igreja, principalmente. E aí, as pessoas... Meu sobrinho, né? Ele foi crescendo, e algumas pessoas, eu percebia de longe, tratando ele mal pelo comportamento que ele tinha, de ser repetitivo, de falar as coisas de desenhos que ele ouvia.
ele já crescendo e brincando com as criancinhas menores, então algumas, incrível como os bebês sempre adoraram estar com ele, incrível. E eu, que sou um ser humano, no que se trata de criança, e imagina hoje com a minha filha, no que se trata de criança, eu sou completamente sem controle, eu não sei reagir. Então, se a pessoa faz um mal à criança, eu não sei nem onde é que eu estou mais. E as pessoas que tratavam meu sobrinho de qualquer forma, eu sempre o defendi e dizia para ele o seguinte: cara, perdoa o meu sobrinho por você ser um ignorante e não entender que ele é uma criança que precisa de uma atenção especial. Se você não consegue, não se relacione com ele. Porque é tão triste a gente ver pessoas, e quanto menos cultura se tem, mais ignorante no trato se é, as pessoas assim, não, que isso, cara desse tamanho. O meu sobrinho hoje é maior do que eu. Pô, desse tamanho, não sei, entendeu? Então, a falta de conhecimento destrói literalmente as relações, Sim. a chance da pessoa crescer, porque, cara, a ignorância, ela é o grande mal da sociedade atual. Sim. A gente poderia avançar demais, mas poderíamos ser uma sociedade muito melhor, ter muito mais acessibilidade, se nós nos preocupássemos, Sim. entendeu? E entender um pouquinho. É. A informação, na verdade, ela liberta. A informação, ela traz esse conhecimento. Até complementando isso que você está falando, quanto mais a gente informa, mais a gente minimiza esse tipo de comportamento. Porém, é claro que ninguém é obrigado a saber de tudo. Então, é normal, é comum, natural, uma pessoa que, pela primeira vez, teve contato com uma pessoa com autismo. Ela nunca viu, ela não, é normal, é natural que ela não saiba como lidar. Mas você tem que ter um mínimo de consciência e um mínimo de acolhimento, de perceber ali que tem alguma coisa de diferente naquela pessoa e acolher aquilo. E se você não souber, pergunta. Então, o fato da pessoa, da família, ter uma pessoa com autismo e informar quem está à sua volta é algo que deveria acontecer, mas que, ao mesmo tempo, é difícil demais. Porque, às vezes, aquela família já fez isso um monte de vezes e não aguenta mais falar sobre aquilo. Vou falar da minha experiência. Eu perdi 3 bebês. Primeira vez que eu engravidei, eu contei para todo mundo. Estava super feliz, estava grávida. Aí, depois, eu perdi, eu tive que falar que eu tinha perdido. Na segunda vez que eu engravidei, eu contei para um número menor de pessoas. E, mesmo assim, eu ouvia pessoas falando coisas completamente sem sentido e sendo muito ignorantes comigo sobre a questão da gravidez. Você perdeu um, né? Pois é, mas o que aconteceu? Não segurou? Sabe, umas coisas meio assim, como assim não segurou? Não tem nada a ver de segurar, se não segurar. Eu perdi, não sei por que eu perdi. Mas não sabe? Mas você não pesquisou? Você tem que ver isso, hein? Então, umas coisas assim, umas pessoas até meio, umas perguntas constrangedoras. E, em alguns momentos, eu comecei a responder, na segunda vez, né? Eu queria responder, só que eu também não tinha muita informação. E aí eu comecei a informar, pelo menos, as pessoas do meu ciclo, família, que às vezes é quem mais machuca a gente. Então, família e amigos, as pessoas que de alguma forma têm alguma socialização, alguma conexão comigo, falar sobre o tema, falar o que falar para uma pessoa que perde um filho, o que não falar para uma pessoa que perde um filho. Em qualquer situação, se você não sabe, se você não conhece, não fala nada. Dá um abraço. Fala, eu sinto muito, já é o suficiente. É melhor do que você ficar perguntando e você falar qualquer coisa. E aí eu perdi de novo a segunda vez. Na segunda vez que eu perdi, eu tive pessoas muito inconvenientes falando comigo assim, meu Deus do céu, mas você não viu isso? Mas você fez atividade física? Foi isso. Você comeu canela, deve ter sido isso. Nossa. Umas coisas assim completamente nada a ver. Mas por quê? Porque falta informação. Talvez o pouco de informação que a pessoa tenha, ela começou, ela quis, né, de alguma forma, ajudar. Geralmente, essas falas, elas não são para te irritar, elas são para te ajudar. Mas elas acabam sendo falas completamente constrangedoras para você e machucam para caramba. Da mesma forma, a pessoa com autismo. E aí eu comecei a perceber assim, caramba, ao mesmo tempo que eu acho que essas pessoas precisam entender mais sobre o tema e por isso é importante que eu fale, tem hora que eu não estou afim de falar.
Porque aquilo está me machucando. Sim. Então, eu não quero. Aí eu engravidei da terceira vez. Eu não falei para praticamente ninguém. Pessoas que trabalhavam comigo, então, eu engravidei, eu perdi, elas nunca nem souberam. Só pessoas de muito, muito, muito próximas, nem meus parentes souberam. Sabe? Pessoas muito, muito próximas é que souberam, porque eu não queria passar por essa situação de novo. Sabe? Então, foi muito complicado, e mesmo assim, nos momentos em que eu estava bem, eu falava sobre o tema, para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Agora, levando isso para o autismo, no livro tem uma história de uma mãe que ela começou a colocar alguns vídeos do filho no Facebook e começou a falar um pouquinho sobre o filho no Facebook. Uma vizinha dela chegou e falou para ela: poxa, eu estou tão feliz que você colocou esse vídeo, porque essa vizinha encontrava no corredor, mas nunca nem cumprimentava ele, porque não sabia como fazer. E ela achava a vizinha grossa. Poxa, nem fala com ele. Mas ela não sabia como lidar. A partir do momento que essa mãe começou a colocar no Facebook, ela começou a se informar, e aí ela soube como fazer na próxima vez que ela esteve com ele. Porque é o caso de um autista não verbal, Sim. que não fala nada. E aí... isso me chamou a atenção. Só que essa mesma mãe eu conheço, e eu sei que ela não faz isso todas as vezes. Tem épocas da vida, tem momentos que ela simplesmente não posta nada, porque é difícil. É como se a gente viajasse para um lugar, existe até um texto sobre isso, falando de inclusão. É como se você viajasse, fizesse uma mala para um lugar frio, você se prepara para aquela viagem. Quando você chega no seu destino, é calor, é verão, é muito calor. Então, todas as roupas que você levou, tudo que você levou para aquela viagem, você não vai poder usar, não vai servir. Então, é isso. Mas isso acontece com qualquer pessoa quando nasce um filho. Você não está preparado para tudo. Só que você ainda mais vira uma condição que você nunca nem viu socialmente, você nunca esteve com ninguém parecido com aquela criança, é um inesperado. E aí tem um luto, sim. Tem momentos que você pensa que, assim, seu mundo caiu. Maísa, né? O mundo caiu. E agora, como o João contou, choro pra caramba, é um luto, é como se estivesse morrendo. Mas é isso mesmo, porque você não se prepara, você não espera que aconteça isso com você, né? E aí você se depara com uma realidade que você nunca poderia imaginar. E isso é muito ruim. E a gente tem que ser sincero, é mesmo, é difícil pra caramba. E ainda vem alguém te criticando, te falando: olha, ele não fala, olha, ele não está andando ainda, olha, não sei o quê. Isso é muito desgastante. Então, essas pessoas, às vezes, até elas se isolam por causa disso. E para você que está assistindo, que não tem a menor sensibilidade nas coisas que fala, ou na maneira que trata e acha que está passando desapercebido, saiba que sempre tem alguém te vendo. É verdade. Você tratando mal uma criança, você sendo áspero, você sendo rude, você sendo grosseiro, sendo ignorante, achando que ninguém está vendo. Tem sempre alguém te olhando. Isso é muito sério, isso é muito bonito. A gente, assim, eu só posso te agradecer, você respondeu todas as minhas perguntas. Responde mesmo? Todas as perguntas. Todinhas. Eu só não vou te pedir para você não. falar sobre todos os graus dentro do espectro, porque, pelos vistos, é muita coisa. Mas eu consigo... Oi? Então, não tem... Não, a gente tem leve, moderado e severo. Sim. Dentro desse espectro, né, que vai de bem levinho até o muito moderado, as diferenças são essas questões de independência. Sim. Quanto mais independente ele conseguir ser, mais leve. Quanto mais dependente ele for, mais severo. Porém, dentro desse espectro, a gente tem 3 pilares de características que são muito marcantes. Então, de forma muito, muito resumida e muito rápida, primeiro, tem que acontecer, para a pessoa estar dentro do espectro, ela tem que ter um prejuízo na comunicação social. Então, dentro desse prejuízo da comunicação social, existe ali dentro o atraso de linguagem, existe a dificuldade de olhar nos olhos, porém, não necessariamente, ele pode ser um autista que ele olha muito nos olhos, mas ele não te responde o que você perguntou. Sim. Da mesma forma. Então, a qualidade desse olhar nos olhos e a qualidade faz parte da comunicação.
Ele pode olhar muito, ele pode olhar pouco, mas se existe um prejuízo na comunicação, isso faz parte do espectro, tá? Então, ele pode ser alguém que teve um atraso de linguagem ou pode ser alguém que não teve atraso de linguagem, mas ele é completamente inadequado. E aí a gente se você for parar para pensar, tem aqueles adultos que nunca foram diagnosticados, mas aquelas pessoas meio esquisitas, ele é meio nerd, ele tem as suas preferências, mas ele não fala muito com ninguém, ele só fala o que é preciso. De repente, do nada, ele puxa um assunto que ninguém perguntou, que não tem nenhum contexto com aquilo que está sendo conversado. O que isso significa? Tem uma comunicação um pouco inadequada. Então, está dentro também da comunicação social, das relações sociais. Sim. Então, existe esse prejuízo. E as outras características são de comportamento. Então, são comportamentos estereotipados repetitivos, comportamentos estereotipados e repetitivos, e a dificuldade nas rotinas, no comportamento social, na questão de precisar repetir, um pensamento bem rígido. Então, se eu passo por esse caminho, eu tenho que passar por esse caminho sempre, eu só uso esse tipo de roupa, ou então eu só como coisas amarelas ou brancas, se tiver muita pigmentação, muita cor, eu não quero, eu rejeito, porque eu tenho alguma seletividade alimentar, algumas outras questões, mas eu também tenho um pensamento muito rígido, só pode ser desse jeito, dessa maneira, eu preciso repetir padrões. Então, às vezes, isso acontece, né, com movimentos repetitivos. Sim. E, às vezes, também isso acontece com rituais. Eu preciso sempre usar blusa de manga e calça comprida. Está calor, mas eu estou com blusa de manga e calça comprida. Às vezes, ele não é um autista que precisa passar pelo mesmo caminho o tempo todo. Essa rotina dele não é no caminho. Agora eu estou achando que eu era autista. Mas é na roupa. Eu era. Não existe autista. Não era, o se né? Não, então eu não sou não, o João pode ficar. A gente costuma ver características em algumas pessoas, igual você está falando, sim, porque são características do ser humano. Sim. O que vai diferenciar? O que vai caracterizar uma pessoa autista ou não? Se ela tem uma dificuldade na comunicação social, mas todo esse comprometimento de comportamento. Essas duas coisas juntas. Se ele tiver uma coisinha aqui ou uma ali, não fecha o diagnóstico. Essa comunicação social não é no sentido de, assim, timidez, também não, né? Não. É na dificuldade de se comunicar. A dificuldade de se comunicar ou falar de forma inadequada. Por exemplo, o João, ele não tem autismo, porque ele não tem dificuldade na comunicação social. Sim. O fato... Não, você está conversando comigo. Mas olha só, você ter um pouquinho de dificuldade de comunicação social pode ser por uma timidez. Sim. Isso não caracteriza um diagnóstico. Sim. Entendeu? Da mesma forma, eu gostar de ter as coisas arrumadinhas no mesmo lugar não caracteriza um diagnóstico. Eu preciso também ter um comprometimento social. Sim. Entende? Então, essas duas coisas precisam existir para eu estar dentro do espectro do autismo. O comprometimento da comunicação social e esses comportamentos. Tá? Se tiver uma coisinha aqui, uma coisinha ali, todo mundo vai ter uma coisinha ou outra. Tá? Mas não. Eu também tenho as minhas esquisitices, todo mundo tem. Mas para fechar um diagnóstico precisa ter mais de uma coisa. E só para complementar, que eu acho que eu estou falando muito. Tá nada, tá perfeito, é excelente. Ter autismo é uma condição. Não significa que você vai ficar à margem da sociedade, que sua vida vai ser sofrida. Sim. Existem outras condições que não são tão assim, não estão dentro do imaginário como uma coisa péssima, que são piores do que o diagnóstico do autismo. Por exemplo, existe um diagnóstico chamado TDL, Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem. E é só linguagem. É uma pessoa que só tem um prejuízo na linguagem, ela tem esse diagnóstico. Um TDL severo pode ser uma pessoa muito mais visivelmente esquisita, um adolescente, do que um autista leve. Então, o diagnóstico ele não é uma sentença. Nunca.
Depende ali da dificuldade, do grau de dificuldade que a pessoa tem e do quanto ela recebeu alguma ajuda para que ela consiga estar ali em sociedade, viver bem e de forma independente. Tá? Então, não é Isso não tem sentença. nada a ver com língua presa, essas coisas não, né? Língua presa é a dificuldade que você tem de falar algumas coisas por causa de um piquezinho que não fizeram embaixo da tua língua. Sim. Então, a gente tem um freno no lingual que segura a nossa língua. Isso é detectado no nascimento. E se no nascimento não for detectado, não for feito esse cortezinho que é Isso é visível? muito pequenininho, é visível. Mas analisando pelo nascimento da minha filha, que eu fui lá, filmei, fotografei, não sei o que lá e tal, mas os obstetras ou os Pediatra. enfermeiros, eles olham isso na hora na criança, não? Na verdade, deveria, é o teste da linguinha, É, porque eu acho que não tem que olharam na ser minha feito filha, na não. maternidade, mas existe uma forma muito fácil de se ver na amamentação. Se na amamentação está tendo dificuldade, um dos grandes fatores da dificuldade na amamentação é o frênulo encurtado. Então, isso é facilmente resolvido, porém, infelizmente, às vezes as pessoas deixam passar, depois faz, vai atrapalhando um monte de coisas, respiração, amamentação, depois engolir os alimentos sólidos, a fala, tudo isso. Mas isso não tem nada a ver com o Sim, não espectro tem do nada a ver. autismo, tem nada a ver. É uma questão que é facilmente resolvida, mas, infelizmente, acaba se passando aí do tempo, muitas pessoas, né? Por negligência mesmo médica. É. Ô, Dani, então eu vou apresentar aqui o seu livro. Esse é meu. Muito obrigado pelo presente para mim e para minha irmã também. Eu vou ver se eu consigo pegar com você pelo menos mais um que eu queria sortear no nosso Instagram. Tem um que eu trouxe. Você trouxe? Ai, Trouxe, que bom. trouxe. Então a gente vai fazer um sorteio lá no Instagram. A gente vai sortear uma caneca dessa aqui, do podcast Menos é Mais, e um livro da doutora Dani Damasceno. O livro dela é sensacional, o assunto é importante e você explica muito bem. Ai, que bom. Você tirou aqui dúvidas incríveis que eu tinha. Eu sei que isso vai ajudar a muita gente. A gente vai deixar aqui as suas redes sociais. No Instagram, você está sempre falando no Instagram, dando umas dicas e tal. sim. E aí você manda, a gente vai colocar o endereço do seu consultório, também como é que faz para poder marcar consulta com você, porque eu acho que vai ser importante para a gente, não com medo, não com medo de que a criança tenha alguma coisa, mas no intuito de que, se tiver alguma coisa, você vai ter alguém para acompanhar o seu filho, Sim. para que ele tenha uma vida muito mais sociável, né? Independente, né? Se há uma dificuldade, e a independência é importante. A minha irmã colocou ontem que o meu sobrinho foi ao cinema sozinho. Ó, que legal. Entendeu? Então, você vê, são conquistas diárias de só uma pessoa que tem o esclarecimento, que buscou conhecimento e está fazendo o acompanhamento, é que valoriza. É verdade. Então, assim, eu quero te agradecer. Eu queria deixar para você... Muito Queria que obrigada. você deixasse uma palavra aqui, uma ideia para os pais. Uma palavra, papo de crente, deixar uma palavra. Eu não recebo, Eu queria que você deixasse uma ideia aí para os pais, que, de repente, a partir desse papo, né, identificaram algumas coisas no seu filho, ou quem não é pai, mas tem alguém bem chegado, alguma criança que ele senta junto para brincar, não é só aquele cara que fica apontando o dedo. Eu queria que você deixasse uma ideia para essa galera, Primeiro, nas suas agradecer considerações aí. mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Poderia Prazer estar nosso, total. aqui falando muito mais. Eu adorei estar aqui com vocês. E eu acho que o recado que eu poderia deixar, não tem coisa mais importante do que, se você gosta do universo infantil, que você realmente, antes de apontar o dedo, esteja com essa criança que você percebe alguma dificuldade, alguma diferença, algum atraso no desenvolvimento. Gaste um tempinho ali com ela, invista, né, na verdade, um tempinho ali com ela antes de apontar um dedo, antes de falar qualquer coisa. E, independente de falar, de sinalizar ou não, eu acho que uma palavra que eu gosto pra caramba, que é acolher. Porque se você não souber o que falar, se você não souber como dizer, é até melhor que você não fale nada, que você apenas dê um abraço, apenas
acolha e apenas diga, olha, estou aqui com você, se você precisar de mim, pode contar comigo. Eu acho que essas palavras, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, elas são palavras que abraçam uma pessoa que está passando por um momento de luto, de dificuldade. Então, é isso, mais acolhimento, mais olhar as dificuldades do próximo do que dedos apontados. Isso faz bastante diferença. É isso. Dani, muito É obrigado. Eu que A agradeço. Dani, ela é fono, ela é mestre em fonoaudiologia, linguagem e cognição, terapeuta também. E eu vi aqui que você dá palestras para quem vai trabalhar com inclusão. Sim, sim. Inclusive, nós acabamos de finalizar uma turma de mediadores. Ah, que bacana. Eu faço um curso para mediador escolar. Ah, você tinha até me perguntado, né, sobre essa questão de mediador. Eu dou curso para mediadores escolar, faço palestras também em escolas sobre inclusão. Dentro da nossa clínica, inclusive, os pais participam de todas as sessões, justamente para aquela pergunta que o João fez, né, e a família, né? Sim. A gente coloca os pais dentro da sessão. Então, os pais estão vendo o que a gente está fazendo com a criança, eles estão aprendendo junto e a gente está acolhendo as dificuldades deles ao mesmo tempo. Isso é um super desafio e, às vezes, alguns profissionais falam assim, mas os pais não atrapalham? Ué, se ele atrapalha a terapia, então ele está fazendo errado em casa, né? Mais um motivo para eu colocar ele para dentro, porque eu não quero uma terapia de portas fechadas, onde eu resolvo uma situação aqui e, no dia a dia, a coisa continua rolando solta. Então, a gente trabalha assim de portas abertas com a família e é muito rico, é um trabalho muito lindo que a gente faz na clínica. Poxa, que bom. Bom, você que quiser apoiar o canal, Menos é Mais, tem o QR Code. Pegou? Chique, hein? QR Code. Em algum desses pontos aqui da sua tela, você aponta a sua câmera para lá. E aí, você, se quiser ajudar o canal, você ajuda. Não deixa de se inscrever, comentar, dar o like, compartilhar e ajudar a gente a levar esse papo tão gostoso, tão inteligente para outras pessoas. Não adianta você falar, principalmente você que é pai, você falar que a internet está cheia de coisas ruins, se você não compartilha aquilo que é bom. Então, um papo como esse com a Dani aqui, um papo saudável, um papo inteligente e interessante, compartilha isso aí. Vamos encher aqui a nossa rede com coisas importantes, tá bom? Bom, então é isso. A gente termina por aqui. Mais um Menos é Mais. E vem com a gente. Abraço.